Efésios 6, 10 a 18, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Deus, obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado, Deus, pelo teu Espírito Santo em nós, e pedimos que o Senhor, ó Pai, nos ilumine nesta manhã para compreender e aplicar a palavra do Senhor no nosso coração. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Tenho aqui em minhas mãos a Bíblia do Alci, né, de 1955, né, Alci? Que coisa, né? A Chile era papiro, não deu para trazer por causa da chuva, não é? Mas a minha Bíblia eu trouxe pensando que ia ajudar, mas ela sempre me ajudou desde que me converti. Eu ganhei uma de presente da irmã Carmen Ferreira no dia seguinte do meu batismo. Foi em 1984, o dia que me batizei, foi dia 31 de dezembro de 83 e ganhei a Bíblia no dia 1º de janeiro de 84. Amém? Amém. Que beleza. Amém. Jesus te ama também. Meus queridos, a família só pode resistir às ciladas espirituais, às ciladas do inimigo em viver a vitória, se revestir-se diariamente. Precisamos reconhecer que estamos em guerra. A guerra sempre tem os dois lados, os que estão preparados e os que não estão. Na guerra nós podemos ver que um quer vencer, o outro também quer vencer. Só que na guerra um perde. E nós temos visto que guerra tem aqueles que prevalecem e aqueles que morrem. Na guerra tem aqueles que conseguem fazer as armadilhas para tentar destruir, para pegar uma brecha, para destruir, para matar. Nunca houve guerra de paz, sempre guerra para destruir. E nós temos vivido tempos, a família já há muitos anos tem vivido tempos de guerra. Uma guerra espiritual, uma guerra constante, uma guerra que nós precisamos reconhecer que o inimigo ele é forte, que o inimigo ele tem ciladas tremendas para destruir as famílias, para destruir jovens, adolescentes, crianças, destruir relacionamentos, destruir amizade, destruir tudo aquilo que o Senhor providenciou, projetou para com a família. E nós precisamos, meus amados, reconhecer que esta guerra é uma guerra espiritual e que nós só iremos vencer com as batalhas, com as armas espirituais. Armas dadas por Deus. Não é a minha sabedoria, não é o tempo de casa, não é o tempo de ser crente, não é o que eu tenho a Bíblia, não é que eu venho aos domingos, mas diariamente eu preciso me fortalecer, eu preciso revestir minha casa, minha família, com oração, com palavra, com prática, com inteligência, com sabedoria, com a força, com a fé no Deus Todo-Poderoso. E nós temos visto e ouvido coisas extraordinárias,
coisas que Deus continua fazendo em meio às famílias que se fortalecem na presença do Senhor. Porque a família, meus amados, é o projeto primordial de Deus. Por isso é o alvo principal de ataques espirituais, que visam destruir a unidade, destruir o amor, destruir a fé no lar. E o cenário da batalha, meus amados, nós podemos ver que nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Mas nós temos a solução divina. Deus não apenas nos chama para a batalha, mas Ele nos equipa com uma armadura inabalável. Esse é o nosso Deus. Ele construiu a família, Ele instituiu a família, Ele sabe das guerras, mas Ele mesmo nos garante as suas armaduras. E a nossa oração, o nosso objetivo nesse mês de maio é dar ênfase àquilo que nós já estamos exercendo, mas nós precisamos estar vigiando, precisamos estar atentos, precisamos estar voltados para a intimidade com Deus. E há 3 lições extraordinárias nesse texto que eu quero deixar com os amados irmãos. A primeira, a fonte da força familiar. Nos versículos 10 a 12, diz o texto seguinte: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Fortaleçam-se no Senhor. O grande segredo de uma grande vitória está no fortalecimento, está no preparo, está em poder colocar a nossa família diante de um Deus todo-poderoso, que já venceu, que tem o poder, que tem autoridade e que está diante da família, e quer abençoar a família, e quer fortalecer a família, e quer fortalecer os relacionamentos. A força para manter, meus amados, a família de pé não vem da força da vontade humana, mas da nossa união com Cristo. É a união do cônjuge com Cristo, é a união com os filhos com Cristo, é a união da família com Cristo que vai nos fazer desfrutar e viver em vitória a cada dia. Mas muitas vezes nós percebemos que o inimigo, ele vem, ele penetra dentro da nossa casa, ele vai entrando dentro dos nossos lares e não percebemos. Através de um filme, através de um comentário, através de coisas que levamos para dentro de casa, através daquilo que nós priorizamos, através daquilo que nós vemos na internet, através daquilo que muitas vezes nós não percebemos, porque o mundo está numa pressão tão grande de querer, de ter, mas a família precisa ter a preocupação de ser fortalecido no Senhor, de ter a presença do Senhor, de desfrutar da intimidade com o Senhor. E a armadura de Deus, meus amados, é a proteção divina. A armadura de Deus ela vem do relacionamento com Deus. Precisamos vesti-la, não criá-la. Precisamos aproveitar, as armas já estão aqui, a solução já está aqui, não há necessidade de criar, de poder inventar outra coisa, mas é somente a palavra de Deus. O nosso inimigo não é o nosso cônjuge, nosso inimigo não são os nossos filhos, o nosso inimigo não são os nossos pais, o nosso inimigo, ele é espiritual, e ele tem penetrado na vida das famílias e tem destruído os lares. Essa semana eu disse aqui na classe hoje, quando estava assistindo a programação, adorando ao Senhor juntamente com os irmãos, numa igreja aqui na nossa cidade, no dia 1º de maio, podemos ver ali jovens, adolescentes, e no mesmo momento havia uma jovem que na iminência está quase morta, porque estava em lugares inapropriados, e eu fiquei imaginando, se essas jovens estivessem aqui. Porque, meus amados, a pressão tem sido muito grande. Mas o que a igreja precisa reconhecer é revestir da armadura de Deus. É revestir os nossos jovens com as orações. É revestir as nossas crianças com as orações. É revestir o cônjuge com as orações. É poder buscar a presença do Senhor. Porque a batalha espiritual, a batalha invisível, ela é organizada, ela quer desenlatar a família tradicional. É uma tentativa do inimigo de mirar os princípios bíblicos,
de poder tirar a harmonia, de poder roubar o culto no lar, de poder roubar o culto doméstico, porque não há tempo, a ganância, a busca de querer, mas temos perdido coisas preciosas e vidas preciosas que estão sendo levadas pelas drogas, têm sido levadas pela mentira, têm sido levadas pelo prazer, e a igreja do Senhor Jesus, ela precisa revestir-se da armadura de Deus, as famílias precisam revestir-se da armadura de Deus. Ore, leia a Bíblia, ore, leia a Bíblia, ore, leia a Bíblia, se comprometa com o Senhor, coloque o seu cônjuge no altar de Deus, coloque os seus filhos no altar de Deus. É promessa do Senhor abençoar a casa, é promessa do Senhor abençoar a família, mas nós temos que reconhecer que nós temos inimigo. Nós temos que reconhecer que nós temos que trabalhar, nós temos que reconhecer que precisamos perseverar. E aí nós podemos ver a segunda lição, os componentes então da arma da família, da arma para a família. Podemos então aprender aqui, Paulo ele deixa bem claro, usando aqui a armadura, usando o exemplo dos soldados romanos, e ele começa a partir do versículo 14 até o 17, ele começa a relatar algumas coisas, você pode acompanhar na sua Bíblia. Ele fala sobre o cinto da verdade, versículo 14 na parte A, é viver com integridade e honestidade. A verdade de Deus, ela protege a família da mentira, da hipocrisia e da corrupção moral. Enquanto nós vemos meios, onde nós ouvimos meios querendo destruir a família, a Bíblia, já há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, ela nos dá a solução para armar, para fortalecer a família. E nós podemos ver isso claramente nesse texto, no versículo 14, na parte A, sobre o cinto da verdade. Também nós podemos ver sobre a couraça da justiça, no verso 14, na parte B. A justiça de Cristo, ela protege o coração, emoções e relacionamentos. Viver retamente guarda a família contra o desânimo e a condenação. Ah, meus amados, nós temos as nossas adversidades, nós temos as nossas lutas dentro da nossa casa, nós temos lutas dentro da nossa família. E certamente eu conheço 2 grupos de famílias que passam por momentos, e que não momentos assim maravilhosos. Só há 2 tipos de famílias, aqueles que discutem e aqueles que já morreram. Porque todos nós temos a nossa adversidade na nossa casa, mas a nossa armadura, a nossa honestidade, a nossa couraça da justiça, o nosso cinto da verdade, Ele nos protegerá, Ele nos abençoará, Ele estará conosco, Ele estará nos guardando, Ele estará trazendo alegria, Ele estará trazendo ânimo, Ele estará trazendo fortalecimento, Ele estará sendo revestido pelo amor. Mas o texto também fala sobre os calçados do Evangelho da Paz, verso 15. É estar pronto para espalhar a paz. Uma família que vive o Evangelho não vive em conflito, mas traz a paz de Cristo para o lar. Eles sabem que no momento, eles sabem a quem socorrer, eles se prostram, eles se ajoelham diante do Deus que criou a família. Diante das adversidades, das lutas, quando colocamos os calçados do Evangelho da Paz, nós estamos prontos para relatar que a família, ela pode se fortalecer na presença do Senhor. E nós temos o Deus Todo-Poderoso, que traz paz ao nosso coração, que traz direção ao nosso coração, que traz o Evangelho para fortalecer o nosso lar. Mas também podemos ver o escudo da fé, no verso 16. A fé, na palavra de Deus, ela apaga as dúvidas, o medo e as tentações. São os dardos inflamados que visam separar o casal e os filhos. Também podemos ver o capacete da salvação, versículo 17, na parte A. Ele protege a mente, a confiança na salvação contra os ataques de dúvida sobre o amor de Deus e a segurança eterna da família. E aí vem uma outra arma, que é a espada do Espírito, a palavra. Capítulo 10, versículo 17, na parte B, é a única arma ofensiva. Todas são de proteção, mas só vamos avançar. A única arma ofensiva é a palavra de Deus. Por isso devemos ensinar, aplicar a Bíblia no cotidiano,
familiar para destruir os argumentos do mal. E aí muitas pessoas dizem, pastor, lá em casa é uma benção, estou com a Bíblia e não abro. E não abre não, fica fechado o tempo todo, que perde, não é? Que adianta ter Bíblia em alguns lugares, espalhado todas as casas, que isso é mais uma simpatia do que conversão, porque a Bíblia diz, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A Bíblia precisa ser aplicada no dia a dia. A Bíblia precisa estar no nosso coração dia a dia. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. No Salmo 119, 116 diz, vivifica-me segundo a tua palavra para que eu viva. Vivifica-me a tua palavra para que eu viva. Lares estão mortos. E às vezes a solução está dentro da própria casa. A resposta está dentro da própria casa. É a Bíblia, palavra de Deus. Lembra de Jesus na tentação em Mateus capítulo 4, quando o inimigo ali, o adversário, o acusador, que quem acusa é o diabo, quem acusa é o adversário, que é reconhecido como o diabo. Então, quando ele estava ali acusando Jesus, quando estava ali distorcendo ali, usando a própria palavra, Jesus refutou pela palavra de Deus. Porque a palavra ela é espada, é a única, guarda isso, é a única arma ofensiva. E às vezes a gente fica preocupado, como o que nós estamos lendo, quanto tempo nós temos tido para ler a palavra de Deus. Eu sempre digo isso aqui, como os irmãos sabem disso, nós lá em casa não éramos evangélicos, mas nós líamos a Bíblia, todos os dias. Mamãe colocava ali, a gente ali, vamos ler a Bíblia, a gente nem sabia ler direito, às vezes a gente não entendia, e a gente está ali todos os dias lendo a Bíblia. E a minha mãe estava lendo a Bíblia com a gente, com um cigarro na mão, né, mas ensinando a Bíblia. Graças a Deus que ela parou de fumar tem uns 3 dias, graças a Deus. Eu me lembro que uma vez lá, os irmãos sabem disso, quando eu era muito pequeno, não sabia nem falar direito, e aí caiu um raio lá em casa e pegou na vista dela. A gente lembra disso. E nós, aquela tempestade, que nós acendemos lá uma vela porque estava escuro, não tinha nada a ver, nós acendemos uma vela, e ali procuramos a nossa mãe ali, e eu vi a mãe lá deitada, perto da geladeira, um olho desse tamanho e o outro fechado. Cabelo tudo em pé, o raio pegou feio, né? Tem aquele ditado que o raio parta, né? Graças a Deus não partiu. E aí eu peguei a Bíblia, sem saber falar direito, eu falei assim, mãe, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. É Bíblia, mas eu não sabia falar. Lê a Bíblia. Porque sempre fomos ensinados que Bíblia é luz para o nosso caminho. É ela que nos fortalece. É ela que precisa estar no nosso coração. É ela que precisa estar na nossa mente. É nela que nós precisamos nos fortalecer. É ela que é a nossa arma ofensiva. Por isso é impossível você vencer sem ter uma intimidade com Deus, sem ter uma intimidade com a Bíblia, com aquilo que Ele fala, com aquilo que Ele ensina, com aquilo que Ele coloca no nosso coração para praticar. Leia a Bíblia com seu filho, leia a Bíblia com seu cônjuge, leia a Bíblia sozinho, mas medite nela dia e noite. Medite em todo o tempo, porque a única arma ofensiva é a Bíblia, palavra de Deus. Diz no verso 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí vem uma outra arma extraordinária. Aí vem a atitude de vencedor, oração e vigilância. No verso 18, ele diz, orando aos domingos no culto de oração com Leandro, e às quartas-feiras, fazendo súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Quem falou misericórdia? É isso mesmo, misericórdia mesmo. É misericredo isso aí. Não é? O que diz? Orando em todo o tempo. Você ora em todo o tempo. Você ora em todo o tempo. Porque aquilo que sai da sua boca é aquilo que o seu coração está cheio. Tem críticos demais, porque o coração está cheio
de observar as coisas, os outros. Há muitos que só contam vantagens, porque o coração está cheio de orgulho, está cheio de si. Muitos só contam piadas, porque o coração está cheio de piadas. Muitos só falam de política, porque o coração está cheio de política. Muitos só falam de futebol, porque o coração está cheio de futebol. Não sou contra comentar isso, mas a essência das nossas palavras precisam ser a palavra de Deus. É a oração, orando em todo o tempo. A armadura funciona, meus amados, na atmosfera da oração. A oração em todo o tempo, ela protege a casa. Vigilância, perseverança, é estar alertas às brechas no lar e perseverar na intercessão pelos familiares. Não desista de orar pelos seus filhos. Você tem orado 10, 20, 30 anos, continue orando. Eu tenho orado pelo meu cônjuge 10, 20, 30 anos, você continua orando. Nós temos aqui a Janete. Quantos anos você orou pelo Davi? 35 anos orando pelo Davi. Davi é crente em Jesus, foi batizado. Quantas pessoas que oram, pode ser que você não veja, mas as suas orações estão diante de Deus. Não desista de orar pelos seus filhos, não desista de orar pelo seu cônjuge, não desista de orar pela sua casa, não desista de orar pela sua família. Porque, meus amados, uma família protegida não é uma família sem lutas, mas uma família que, revestida da armadura, ela permanece de pé após o dia mau. Todo dia, o dia mau chega na nossa casa. Mas todo dia, a nossa casa está revestida pela palavra de Deus, pela presença de Deus. Por isso, convide as famílias a um compromisso, convide os seus filhos, convide o seu cônjuge, um compromisso de vestir diariamente a armadura, através da leitura da Bíblia, através da oração, através da vivência da verdade. Clame pela cobertura divina sobre os lares. Essa semana eu estava ouvindo uma mensagem, o pastor estava pregando, eu achei interessante, ele fez um gesto, eu achei muito interessante, eu vou fazer aqui. Os irmãos vão identificar. Ele fez isso. O que parece? Uma casa. Qual o teto? Qual é o teto? E a janela? E a boca? E o nariz, a campainha, né? Pensava, pim. Quando eu era criança, eu brincava disso. O teto do nosso lar, sendo a palavra de Deus, os nossos olhos serão santificados. A nossa boca será edificada para abençoar outros. Quando ele colocou a Bíblia na cabeça dele, eu falei assim, caramba, é uma casa. O telhado. Não tem chaminé, viu? Que talvez ferve lá, a fumaça sobe pelo chaminé. Não tem. Abra sua Bíblia lá em Mateus. Quando ele fala sobre a casa. Mateus capítulo 7. Versículo 24. Imagine isso dentro da sua casa, com a sua família, com seus filhos, com seu cônjuge. Mateus 7, 24. Todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão
se admirou da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Fortaleça a sua casa com a palavra de Jesus, com a palavra de Deus. Ah, queridos, como nós precisamos investir nos nossos filhos, na nossa casa, na nossa família, no nosso cônjuge. Como nós precisamos revestir a nossa casa, buscar a nossa intimidade com Deus e saber que o inimigo existe. Tem muita gente que está brincando de ser cristão. Só que o diabo não brinca de ser diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. E muitas vezes nós culpamos o nosso cônjuge. Nós culpamos os nossos filhos. Muitas vezes nós cedemos. Muitas vezes nós afrouxamos. E é um grande perigo, um grande risco que nós estamos correndo. Seja você o homem e a mulher que Deus quer usar para ser canal de fortalecimento de Deus na sua casa. Tendo as palavras de Deus na sua boca, tendo a direção do Espírito Santo de Deus na sua vida e encher a sua casa com a presença de Jesus. Feche os seus olhos, ore ao Senhor. Fale com Deus Todo-Poderoso. Famílias protegidas pela armadura de Deus. Famílias fortalecidas pela armadura de Deus. O Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os inimigos à porta. Só o Senhor tem armadilha. Só o Senhor tem a armadura. Só o Senhor tem o poder. Só o Senhor tem autoridade de fazer a sua família ser forte, inabalável. Na sua vida, nas suas palavras, nas suas atitudes, só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Ele nos deu a armadura. Só vem dele. Só vem dele. Ele está à disposição daqueles que desejam ter uma casa protegida. E nesta manhã eu desafio você, em nome de Jesus, a dizer para Deus: Senhor, eu vou, a partir de hoje, revestir mais e mais a minha casa na armadura do Senhor. Eu quero hoje ter a convicção, a certeza, que quando o dia mau chegar,
a armadura do Senhor nos permanecerá de pé. E eu quero hoje revestir-me desta armadura, a começar em mim.